Boa tarde, quase boa noite. Essa quinta-feira aí, dia 3 de fevereiro, a gente começa o BH Todo Dia de uma maneira diferente. O Elias Santos, que é o apresentador do BH Todo Dia, tem a cara de Belo Horizonte, é um dos melhores apresentadores que a gente já teve na história da nossa cidade e é o nosso apresentador oficial do BH Todo Dia. Ele acabou que ontem teve uma notícia em relação à casa dele, a filha dele estava com Covid, ele, enfim, testou, não estava com Covid, mas achou melhor, e nós achamos também, obviamente, a gente ter essa precaução. E dentro dessa precaução, a gente resolveu fazer esse programa todo via link. E possivelmente é o que a gente vai seguir, a receita que a gente vai seguir nesses próximos dias, tendo em vista o avanço do Covid para tudo quanto é lado, para todos os tipos de pessoas, e está uma situação bastante séria. E obviamente que a gente não vai ficar brincando com isso, com uma série de convidados vindo no estúdio, participando da programação. Então, foi essa decisão que a gente tomou a partir de hoje, tendo em vista também essa própria situação do Elias. Então, antes de qualquer coisa, eu queria chamar o vídeo que o Elias fez para poder registrar o que aconteceu hoje e o recado dele para essa quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Oi, gente, aqui é o Elias. Infelizmente hoje não vou poder fazer o nosso BH Todo Dia. A gente tomou essa decisão aí com a equipe toda da nossa TV. Por quê? Porque minha filha testou positivo, né, com Covid. Eu fiz um teste negativo, mas é bom a gente se prevenir. Precaução antes de tudo, né? Estamos de máscara aqui em casa para a gente poder tentar, né, minimizar os danos dessa Covid, tá? Fiquem bem e se cuidem, não tá fácil. E aí o BH Todo Dia de hoje vai ser conduzido pelo meu colega, o Gustavo Oliveira. Gustavo, toca o barco daí, que é muito legal. E eu preciso agradecer a todas as nossas convidadas, né? A Cris Guerra, muito bacana, estudamos juntos, né, Cris? Muito legal mesmo, obrigado. Não é? Tem também a Kel Carlesco, que já esteve conosco aí no programa, maravilhosa. Não é? Tem a Mila Batista também, obrigado. A Aline Viana e a Gabriela Miranda. Todos vocês, muito obrigado. Não vamos deixar de fazer o nosso programa e de falar da mulher em Belo Horizonte, tá bom? E quem conduz é o Gustavo. Então, bom demais. Estão em ótimas mãos. Valeu, gente. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E se cuidem, tá bom? E a gente vai dando notícia. Obrigado. Bem, antes de apresentar as nossas convidadas e me apresentar também invadindo esse programa, obviamente eu queria fazer uma das partes que são marcas registradas do nosso Elias. Maestro, roda a vinheta. Bem, então a gente começa o programa BH Todo Dia dessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Em primeiro lugar, agradecendo a cada um de vocês pela audiência. Meu nome é Gustavo César de Oliveira. Eu sou um dos idealizadores do canal Viver Brasil, junto com meu pai, Paulo César de Oliveira, e cada pessoa que está se juntando a essa missão dia após dia. A gente começou a apresentar o canal lá atrás, no dia 30 de agosto, no streaming. Todas as semanas a gente veio fazendo isso. E desde o dia 10 de janeiro de 2022, que a gente passou a trazer toda a programação do canal Viver Brasil para a NET, claro. E aí a gente está falando sobre Belo Horizonte, sobre Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba e Uberlândia. Nós estamos falando aí de cerca de 75% a 80% do PIB, da importância econômica do nosso estado e mais de 50% da população. Então o canal Viver Brasil, além do streaming, além de estar no YouTube, está vinculado à distribuição a cabo da maior operadora que a gente tem em Minas Gerais e já estando presente nessas 10 cidades que eu acabei de citar. Então é um prazer estar desenvolvendo a cada dia a programação do canal Viver Brasil. E o programa BH Todo Dia, que a gente está iniciando hoje, é um dos principais programas que a gente tem,
O Elias faz a condução de maneira brilhante. São 1h30 de programa, 1h30 de conversas extremamente qualificadas. E é o objetivo que a gente vai ter, obviamente, de fazer no programa de hoje, dessa quinta-feira, tendo o prazer, mas certamente não é fácil, representar o nosso Elias pela qualificação que ele tem. Então, nesse programa, o objetivo é discutir, falar um pouco sobre as mulheres de hoje em dia, as mulheres contemporâneas, as mulheres que estão ajudando a transformar a impressão, a realidade da mulher de hoje em dia. E a gente está vendo muitas transformações importantes e nós temos o orgulho de, nessa quinta-feira, ter 5 mulheres de altíssima qualidade participando aqui conosco. Essas mulheres são, o próprio Elias já apresentou, a Cris Guerra, a Raquel Carlesso, a Aline Viana, a Mila Batista Correia e a Gabriela Miranda. São 5 histórias realmente muito especiais. E eu vou começar aqui por uma mulher que já tem uma trajetória aí na influência dessa área, sempre teve uma reputação muito bacana em relação ao seu trabalho, sempre foi uma mulher para frente e que leva as mulheres também para frente. Minha prezada Cris Guerra, escritora, comunicadora e produtora de conteúdo digital. Ela é criadora do primeiro blog de looks diários no país em 2007, publicitária premiada, quebrou paradigmas, desconstruindo a percepção de moda como futilidade, trazendo um novo olhar sobre o comportamento, onde a roupa é uma ferramenta de autoestima. Com 7 livros publicados, Cris escreve na revista Vida Simples. Comanda o podcast 50 Crises entre os top podcasts de 2020 pela Spotify Brasil. Essa é a doutora Cris Guerra, muito bem-vinda aqui no nosso canal Viver Brasil, em específico no programa BH Todo Dia. E antes, minha prezada Cris, de você começar a falar um pouco aí sobre a sua movimentação, a sua trajetória, eu vou, obviamente, seguir a orientação do nosso Elias e começar te perguntando sobre a sua relação com Belo Horizonte. Onde é que você mora, onde é que você nasceu, como é que é a sua relação com a nossa cidade, com a capital de Minas Gerais. Bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Prazer estar aqui, né, estreando a minha participação. Vocês estão vendo aqui a minha salinha, que está ainda em construção, tá, gente? Então, aqui não está pronta a minha sala nova de trabalho, mas é uma alegria estar aqui. Eu tenho uma relação muito gostosa com Belo Horizonte. Inclusive, o meu trabalho foi crescendo muito na internet, e eu acho que eu já poderia ter ido para São Paulo, ter pensado nisso, mas eu optei por ficar aqui, porque eu acredito que a cidade tem muitos talentos, muito trabalho interessante, muita arte, muita cultura, e eu fico aqui porque gosto, né? Nasci no bairro de Lourdes, tenho uma relação muito próxima também com a Pampulha, onde eu passava os meus domingos da infância, especificamente na casa que hoje é a Casa Kubitschek, que foi a casa do JK, e depois foi uma casa que meu avô comprou do JK. Meu avô era amigo do JK. Hoje eu moro no Sion e adoro BH, adoro tudo que a gente... Acho que aqui é uma mina de talentos, né? Literalmente, assim. A gente tem muita gente muito competente. Mineiro não nasce para brincadeira, não. E tenho muito orgulho da cidade, tenho muita alegria de estar aqui, muita alegria de estar aqui no canal que está enaltecendo BH. Muito legal. Só para fortalecer um pouquinho mais sobre essa história de BH, além da Pampulha, que é um destino que você teve na sua infância periodicamente, mas é um destino que muitos têm como lugar de final de semana, quais são as outras áreas de Belo Horizonte que você tem prazer em ir para poder, enfim, se sentir bem com a cidade? Olha, eu amo a Praça da Liberdade. Eu acho que a Praça da Liberdade é um belo retrato da cidade. É muito clichê eu falar de lá, mas eu adoro.
a Savassi, os bons tempos da Savassi, mas também acho que Belo Horizonte tem lugares mais periféricos incríveis, né? E o que eu acho mais legal de BH é que rapidamente a gente sai, está aí com uma paisagem bonita, com acesso a cachoeiras e tudo mais. Morei no São Bento também, que foi uma área que brilhou nos olhos do meu pai, assim, quando a gente morava em Lourdes, meu pai viu o surgimento das casas no São Bento, aí a gente foi para lá, então a maior parte do meu tempo de juventude foi no São Bento. Gosto de muitos lugares, mas realmente eu tenho um carinho especial. A Praça da Liberdade eu acho um lugar muito bonito. A Praça da Liberdade, a Praça do Papa, né? Essa região aqui do Mangabeira, Sion, Serra, é uma área que hoje eu frequento muito. Então, assim, eu descobri o Sion. O Sion é um bairro que, para mim, parece uma cidade do interior. Assim, acho muito gostoso estar aqui. E você que tem essa... Perdão. Gosto de andar a pé. Eu acho que hoje em dia a vida fica mais simples se a gente trabalha perto de casa, né? Então, eu moro no Sion, minha sala também é no Sion. Tá claro, Cris. E dessa vida toda que você tem em Belo Horizonte, antes da gente já seguir para apresentar as nossas próximas convidadas e escutar delas um pouco também, quem é a mulher que se transformou? Aliás, como é que você descreve a mulher contemporânea, a nova mulher, a nova versão da mulher, mais ativa, mais desenvolvida, mais presente? Quem é essa mulher de Belo Horizonte? Olha, eu acho que a mulher de Belo Horizonte, ela tem algumas tradições, né? Ela tem um aspecto assim de costumes, né? Esse jeito mineiro de ser, que é muito caloroso, que tem essa coisa gregária, e ao mesmo tempo ela tem um lado moderno. Então, eu acho que é uma mulher que muitas vezes surpreende, porque você olha para ela e você acha que ela é pacata, e na verdade não é, né? Uma mulher cheia de projetos, cheia de visões e tudo mais. Eu acho que a gente tem mudado muito, né? Se eu comparar com a minha mãe, por exemplo, minha mãe já era uma mulher que eu considero moderna. Mas ela era uma mulher que durante muito tempo trabalhou em casa, teve 5 filhos, né? Ficava dentro de casa. Aí ela fez faculdade quando eu tinha 5 anos de idade, se formou em contabilidade e fazia tudo. Era uma mulher muito independente, assim. Era uma mulher muito ativa. Então, do mesmo jeito que ela fazia, ela cozinhava no fim de semana, cozinhava muito bem, ela também fazia o imposto de renda, ela levava o carro na oficina. Eu acho que a mulher mineira ela tem uma coisa assim muito forte. Mas isso é uma visão que eu tenho das mulheres como um todo. Eu sou muito fã das mulheres, né? Mas eu acho que a mulher mineira ela tem essa dualidade assim entre uma certa tradição e aí, quando você vai chegar perto você percebe que ela é capaz de muitas coisas que às vezes você não imagina, né? Muito bom escutar isso, doutora Cris. Mas aí eu vou aproveitar essa fala que você acabou de falar sobre a visão da mulher mineira, sobre o formato dessa mulher de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e vou chamar aqui a Aline Viana, que é especialista em imagem. A Aline Viana, ela é formada em consultoria de imagem, visagismo, imagem, produção de moda, análise de cores, coach de imagem, e há 16 anos ajuda clientes e alunas a encontrarem sua verdadeira beleza com técnicas de imagem pessoal, visagismo, comportamento e autoconhecimento. Experiência com pessoas reais e por isso leciona há 12 anos com paixão, amor e muita verdade. Prezada Aline, a gente estava falando, eu vou te chamar aqui direto, eu estou sabendo que você vai ter que sair aí às 19h. Eu ia passar primeiro para escutar... aula. Eu ia escutar primeiro uma outra personagem e ia usar a sua atuação nessa história da imagem, da importância de como você se apresenta na sequência. Mas eu queria te perguntar o seguinte, dentro dessa última fala da Cris, eu queria que você reforçasse um pouco sobre como é que é o comportamento da mulher mineira quando ela vai buscar o seu auxílio. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com Belo Horizonte,
Como é que é a sua formação na cidade? Você nasceu aqui, mora em qual lugar? O programa é o BH Todo Dia, de Belo Horizonte, e eu tenho que seguir aqui as instruções desse entendimento de cada convidada. Conta primeiro qual é a sua relação com Belo Horizonte. Muito bem. Ô, Gustavo, primeiramente, né, eu queria agradecer aí o canal Vir Brasil, que eu sou fã. Sou fã de todas as que estão aqui também junto comigo. Tenho um prazer imenso de estar aqui participando desse programa, de contar um pouquinho da nossa força, né, da mulher. E, né, a Cris Guerra aí, ó, ela foi uma das pioneiras na moda mesmo, e foi uma das pessoas que também me incentivou muito a trabalhar com moda, porque na época que a gente começou, né, não tinha quase nada nessa área mesmo da moda. Eu tenho uma relação muito forte com Belo Horizonte. Eu moro no Jardim América, na zona oeste, né, de Belo Horizonte aqui. Depois que eu casei, eu morei no bairro Silveira, mas logo depois eu voltei para o Jardim América, que eu engravidei para ter meu filho, aí eu voltei para próximo da minha família. Então, assim, para mim, eu gosto desse bairro, assim, que é mais de família mesmo, né? Um bairro, assim, bem antigo, é um bairro muito família, é um bairro encantador, assim, a gente tem tudo perto, escolas boas, então eu voltei muito feliz lá para o Jardim América, tá? E fala um pouquinho agora, então, sobre a sua atuação. Visagismo. Então, explica melhor o que é isso. Isso. Visagismo, gente. Visagismo vem de visage, que é rosto em francês. É uma das partes que eu estudo bastante dentro da consultoria de imagem, ajudando as minhas clientes a encontrarem a verdadeira versão. Significa o seguinte, Gustavo. Hoje, com a importância da internet, né, todo dia a gente vê uma pessoa nova, a gente vê uma pessoa influencer, a gente vê uma pessoa que, às vezes, a gente não consegue chegar naquele estereótipo, né? Numa beleza, no corpo que a pessoa almeja, numa vestimenta. Então, qual que é o meu trabalho? E como que a gente trabalha o visagismo? O visagismo, a gente vai trabalhar os traços que a pessoa tem, e eu vou denominar para ela o que ela tem de temperamento, como que ela pode ativar na realidade o poder da imagem dela. Então, ela vai entender que ela é única e que ela deve explorar a sua beleza e não querer ser outra pessoa. Eu falo que a consultoria de imagem, ela dá certo, né, o trabalho de consultoria, porque você realmente entra na vida da pessoa, você interioriza. Todas nós temos muitas dores, né? Isso eu digo mulheres e homens também, né? Nós estamos aí cheios de dores, coisas que aconteceram com a gente na infância. Então, se a gente não sabe levar isso aí na vida adulta, a gente consegue ficar com autoestima muito baixa, a gente fica achando que a gente está mal vestida ou feia, ou não vou arrumar não, porque não vale a pena. Então, eu trago isso tudo à tona, eu desculpo profundamente, né, através do visagismo. A gente trabalha com análise de cores, né, aqui na escola também, eu dou aula aqui já tem um tempão, na escola de moda Denise Aguiar, que fica aqui na Savassi. Lembrei da Cris falando aí, né? É uma escola que que eu propus participar, falar sobre o curso de consultoria, porque é um curso encantador, né? Você encontra ali a sua essência, você valida as pessoas, né? O mundo já está cansado dessa coisa de você ficar forçando. Eu tenho que ser magra, eu tenho que ser loura, eu tenho que ser alta. Então, assim, fora que a gente tem a maternidade ainda, né? A maternidade nos cobra a todo momento que a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser empresária. E tá tudo bem se você fizer ali alguma coisa mais ou menos, né, gente? Mas o importante é você estar feliz com a sua própria imagem, feliz com a sua essência. Então, é isso que eu venho trabalhando aí há bastante tempo e vejo, né, o resultado na pessoa. A gente, às vezes, só de cortar um cabelo, só de eu falar para a pessoa que ela pode utilizar aquela roupa, porque ela ouviu falar que uma pessoa falou para ela que ela não podia usar uma roupa apertada, uma roupa justa, ou uma roupa colorida, e ela fala, Aline, eu posso usar? Pode, né? Na verdade, a gente pode fazer tudo, né? Tudo que beneficia a nossa própria imagem. Muito bacana. Aline, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Se Belo Horizonte fosse a sua cliente, teria algo a retocar, na sua opinião? Teria. Quais seriam as principais áreas de ação? Então, eu acho que assim, igual a Cris comentou bem, né, que a gente tem aí alguns estados que tem aí um pouquinho mais do ramo da moda, né? Eu acho que eu traria aí um pouquinho mais de... Ainda, agora tá muito melhor, né? Mas eu traria aí muito mais eventos na área da moda, muito mais personalidades, né? Aqui,
para mostrar aqui Belo Horizonte, porque aqui a gente tem muita gente boa e às vezes a gente não consegue ver. Tá? Então, eu também faria a gente fala como se fosse um método de coloração dentro, né? Dentro de Belo Horizonte, colocar aí essas cores do céu, né? Da paisagem de Belo Horizonte. Belo Horizonte é muito linda, então é como se a gente estivesse dentro daquela paisagem de BH. Eu acho que as cores aí vão influenciar demais, né? Na nossa essência, na nossa vida, quando está animado, a gente acorda, veste uma roupa melhor. Belo Horizonte, ela incentiva isso, né? Aqui a gente não tem dias muito cinzas, então é muito encantador isso. Tá claríssimo, minha prezada Aline. Obrigado pelas suas falas iniciais. Se você tiver que partir, a gente já está sabendo disso, mas de toda forma, fica à vontade. E obrigado a você por estar contribuindo aqui com a nossa programação dessa quinta-feira, falando de mulheres que estão ajudando a transformar ainda mais essa realidade das novas mulheres, da nova versão da mulher brasileira, do mundo e por aí vai. Obrigado. Nós vamos seguir agora, então, para conhecer um pouco sobre a história da Raquel Carlesso. Mas mais do que tudo, a Raquel, ela é terapeuta integrativa do feminino. Eu queria começar, além de te perguntar sobre a sua relação com Belo Horizonte, a partir da sua explanação, eu queria que você falasse um pouco também sobre o que é terapeuta integrativa do feminino. Seja bem-vinda, minha cara Raquel Carlesso. Obrigada, Gustavo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Primeiro eu vou falar de Belo Horizonte. Vocês não me escutam? Tô ouvindo nada. Vixe. Agora pode falar, Raquel. Posso falar? Pode. Tá bom. Obrigada, então. Muito obrigada. Sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Primeiro, falar que eu não sou de Belo Horizonte. Eu sou de Ipatinga. Mas Belo Horizonte foi a cidade que me acolheu, né? Eu vim estudar aqui, eu ainda tinha 16 anos quando eu vim estudar aqui. Passei bons anos aqui. Depois fui para o mundo, fui para São Paulo, fui para Nova York, morei em Londres, fiz várias voltas aí na minha vida. E quando eu engravidei, eu voltei para Belo Horizonte. Mas né? então Porque você é nascida no Vale do Aço, Ipatinga, nossa cidade mais do que especial, onde a gente também está lá presente com o canal Viver Brasil. Sou nascida lá. Fiquei em Ipatinga até os 16. Depois de 16 anos fui embora. E voltei agora. Quando resolvi voltar para Minas, eu vim para Belo Horizonte. Voltei para cá. Qual que é a diferença de Belo Horizonte para Ipatinga? Acho que a oferta cultural, né, é muito diferente. Ipatinga ainda é uma cidade menor, com menos oferta. É uma cidade bonita, né? Uma cidade que foi planejada, mas ainda oferece pouco do ponto de vista cultural, né? Então, Belo Horizonte, para mim, é uma cidade mais rica. Aqui a gente, como a Cris bem disse, né? Aqui a gente tem talentos em todas as áreas, né? Na música, nas artes e no teatro. A cidade é uma cidade que oferece muito, podia oferecer muito mais, né? Mas pelos talentos que tem, mas já oferece mais do que Ipatinga. E como é que é quando você fala que dança Belo Horizonte? Eu já estive aí falando de dança com vocês. Então, Belo Horizonte tem essa cena muito, muito impressionante da dança, né? E como o Grupo Corpo, como as pequenas companhias que estão aí teimando em sobreviver, mas que entregam muito para a cidade, né? Então, a dança, com certeza, é um talento, assim, dos belo-horizontinos, acho que dos mineiros, mas dos belo-horizontinos, com certeza. Fala para mim, o que é terapeuta integrativa do feminino? Então, eu trabalho com mulheres, eu atendo hoje especialmente mulheres na busca da reconexão com o feminino, né? Com as qualidades do feminino, com a energia e com as qualidades do feminino, que nós ficamos aí, né? Temos 5.000 anos de repressão dessas qualidades. Então, meu trabalho hoje é conectar as mulheres com a potência do feminino, que elas trazem, os homens também trazem, né?
porque o feminino está tanto nos homens quanto nas mulheres, mas hoje eu tenho um trabalho bem específico com mulheres, porque a gente precisa dar esse passo, né? A gente conquistou muito, se adaptando às energias, às qualidades do masculino, e agora a gente precisa voltar, né? Fazer as pazes com esse feminino que está dentro da gente, e então virar uma mulher inteira, né? É assim que eu nomeio o meu trabalho, em busca dessa integração do feminino e do masculino que temos dentro de nós e que entrega tanto quando a gente sabe usar essas duas forças, né? Que maravilha ouvir isso, e vou te pedir para me escutar um pouco mais sobre daqui a pouquinho. Nosso primeiro bloco está acabando, a gente vai voltar no próximo bloco falando mais com a Raquel, mais com a Cris, apresentando e contando um pouco da história da Mila, que é uma advogada e uma gestora pública da mais alta qualidade, e a Gabriela Miranda, que é da Circulor, um projeto sensacional que nós vamos falar daqui a pouquinho, em poucos segundos, logo após o nosso intervalo. A gente volta com mais BH Todo Dia para você aqui no canal Viver Brasil.